Glória a Deus. Eu só estou rodeado de estrelas. Estrelas no bom sentido. De bênçãos. Glória a Deus. Hã? De peso. Bênçãos de peso também. Sim, todos têm o seu peso. Uns mais, outros menos. Oh, graças, Senhor. Obrigado por tudo isso. Amém. Bem, eu hoje quero partilhar convosco uma palavra que esta madrugada o Senhor pôs no meu coração para falar a vocês. E o Senhor instruiu-me também para eu voltar a ensinar. Obrigado. Assim que vamos por aí, glória a Deus. Eu exorto vocês a trazerem um bloco, não é um bloco de cimento, é um bloco de notas. E caneta para tomar notas. Leva o CD, ofereça a alguém. Já pensou, o CD é uma forma de você poder evangelizar também. Vá ao site, ouça as mensagens, encha o coração da palavra de Deus. Irmãos, nestes últimos tempos, ouça bem isso, não faça ouvidos marcadores. Nestes últimos tempos há como que uma turba de espíritos malignos para desviar as pessoas de ouvir a palavra de Deus, entendeu? E é para as pessoas se ocuparem mais com as coisas deste mundo, ocuparem a sua mente com os problemas desta vida, porque assim eles ficam vulneráveis. E nós temos que resistir a isso, ok? Encher o coração da palavra de Deus, dar prioridade às coisas de Deus na nossa vida. O tempo não está a nosso favor. O tempo está a passar e às vezes o cristão olha para a vinda do regresso de Jesus, o arrebatamento da igreja como um escape. Não, nós não vamos sair desta terra para escapar de alguma coisa. Nós vamos sair desta terra quando tivermos colocados os inimigos de Jesus debaixo dos nossos pés e sairemos desta terra triunfantes. Talvez você caiu, talvez você errou, talvez você falhou, talvez você quebrou na sua vida, nos seus negócios, não importa, mas Deus vai erguê-lo e quando você for arrebatado, sairá triunfante e vencedor, glória a Deus. Jesus vem buscar uma igreja triunfante, não é uma igreja moribunda. É uma igreja triunfante, uma igreja limpa, uma igreja pura. Você errou, você falhou, arrependa-se, muda a sua atitude e continue. Porque quando a trombeta soar, não importa como é que você começou, importa como você vai terminar. Por isso não desista, siga adiante, corra a sua carreira e vai dar tudo certo. Sim? Falarem mal de si, junte-se ao clube. Junte-se ao clube, não se preocupe, siga em frente, ame, mas siga em frente com a sua convicção, chegue-se a Deus e vai dar tudo certo. Sim? Abram a vossa Bíblia então em Mateus capítulo 7. Eu quero-vos falar sobre oração. Não é o prato preferido de muitos cristãos, no entanto, é o melhor que você pode comer. Oração, 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 oração. Oração, oração, são. Oração, diga comigo, oração. Isso, orar, nós precisamos orar. Cristão que não ora é a mesma coisa dizer que é soldado e não veste a farda. Entendeu? Uma coisa não funciona sem a outra. Orar é mais do que simplesmente falar com Deus. Orar é a manifestação de uma sede interior, de uma fome interior pela presença de Deus. Não é o facto de você orar muito que vai fazer de si outra pessoa, por assim dizer. Entendeu? Às vezes, fulano ora tanto e faz com cada barraca, Ouça, a Bíblia, a palavra de Deus é clara, diz que Elias era um homem de oração. Ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Entendeu? Mas orar como eu disse, é a manifestação de uma sede interior pela presença de Deus. Mais, repito, do que
falar com Deus. Orar, o desejo de orar e obviamente passar à prática, é como você desejar estar com outra pessoa. É diferente de cruzar-se com ela e falar até casualmente com ela. Sim? Você pode falar casualmente com alguém, mas o desejar estar perto daquela pessoa, estar junto a ela, passar tempo com ela, fala de uma intimidade maior. Sim? Então é isso. É isso que eu quero passar para vocês hoje. E este desejo deve queimar no nosso coração. Não importa quanto tempo você tem de crente, o desejo de orar, de buscar a Deus, buscar a presença de Deus, deve queimar nos nossos corações. Irmãos, vamos olhar no espelho, ok? Imagina um espelho à sua frente. Okay? Olhe para esse espelho e pergunte que tipo de cristão você está a tornar-se. Pergunte a si mesmo, aquilo que você faz hoje está a levá-lo aonde? A atitude que você alimenta hoje vai levá-lo aonde? E se não está a levá-lo para mais perto de Deus, então agora é o dia de mudar. Agora é o momento para mudar. Tudo aquilo que fazemos deve levar-nos a ficar mais perto de Deus. E se assim não for, então não estamos a construir para a vida eterna, estamos a construir algo para nós próprios. Estamos a perder o nosso tempo inutilmente, estamos a apostar no cavalo errado. A vida que eu tenho hoje está a levar-me para junto de Deus? Eu acho bem que leve, sabe porquê? Porque o seu destino é lá. Então, se você ocupar a sua vida a fazer coisas que só o afastam de Deus, acabarão por afastá-lo para sempre. Quantas horas nós oramos esta semana? Jesus, quando disse lá no Getsemane aos seus discípulos, não é? Ele voltou e encontrou-os a dormir, era Pedro, Tiago e João, e ele disse, nem uma hora, man. Nem uma hora conseguiram velar comigo. Ou seja, dá-me a entender que uma hora era o mínimo que eles podiam fazer. Jesus esteve lá durante 3 vezes, esteve lá 3 horas, não é? E quando volta, ele diz, nem uma hora conseguiram velar comigo. Quantas horas nós oramos esta semana? Pergunto mais ainda, e por dia, quantas horas nós oramos por dia? Pastor, horas, pastor. O dia tem 24 horas. Você deu o dízimo do seu tempo a Deus. São 2h40. Tantas vezes que nos deitamos mais tarde, porque ficamos a assistir o filme, que deixamos a gravar, ou ficamos a assistir à novela, não é? Porque agora novelas até não sei a que horas. E deitamos-nos mais tarde. Mas temos que nos levantar àquela hora para ir trabalhar. Por que não fazer assim? E levantamos com os olhos carregados, cheios de olheiras, parece as olheiras de Mirandela. Porque é que... Faça assim, se eu fui homem, macho, muito macho, para me deitar às 2 da manhã quando tenho que me levantar às 7, para me deitar às 2 da manhã porque fiquei a ver um filme, pois então eu tenho que ser macho também para me deitar às 2 da manhã para ficar a orar. Eu acho que é um bom desafio. Se eu fiz o sacrifício de me deitar às 2 da manhã por um filme, não serei eu muito mais capaz de o fazer por Jesus para me chegar a Deus? É isso que às vezes devemos perguntar a nós próprios. Então, quem é o Senhor da minha vida? Eu mesmo? O meu bel prazer? Ou Jesus é o Senhor da minha vida? Então, se Jesus é o Senhor da minha vida, vamos chegar a Ele. Faz todo o sentido, sim ou não? Eu recordo-me, eu era criança. Eu deveria ter aí quê?
10 anos, 10, 11 anos. E a minha mãe mandou-me encher o depósito da água. E lá onde nós vivíamos, aquilo tinha um poço ao fundo do quintal, eram 4 vivendas, e o poço era um só, mas tínhamos que ir lá à cabine, carregar no automático, a gente chamava-lhe assim, era o botão, o motor trabalhava, e o meu padrasto tinha feito lá uma ginga-joga, que quando o depósito estava cheio, deitava água por um tubo para fora. Então eu ficava à espera de ver a água cair fora. Quando a água caía eu desligava, estava o depósito cheio da casa. E recordo-me, estava lá sentado na bomba, aquelas bombas manuais, de puxar água. Eu estava sentado lá na manivela daquilo, era de noite, eu estava a olhar para o céu e estava a pensar assim. Na história eu aprendi que há 3, né? 3 forças na história. Estava a aprender naquele tempo. O povo, a nobreza e o clero. Eu pensei assim comigo, miúdo, ok? Com o conhecimento que vinha da época. Os nobres morrem, mas Deus está do lado do clero. Era eu a pensar assim. Deus está do lado do clero, mas Deus é eterno. Então, de todas, a mais forte é o clero. Porque Deus está com eles. E eu olhava para o céu e pensava assim, puxa, então eu quero estar desse lado também, porque esse lado é o mais forte. Eu quero estar do lado de Deus. Recordo-me até hoje, foi um pensamento que eu tive ali sozinho comigo próprio. Mas faz todo o sentido. Se Deus é Deus, que sentido faz eu me afastar dele ou viver longe dele? Não faz sentido nenhum. Faz sentido eu chegar-me a ele, eu aprender mais. Se ele é tudo aquilo que a palavra diz que ele é, então faz sentido eu estudá-lo, eu conhecê-lo. O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. E mesmo quando fazemos coisas que ele não gosta, aí é que vale saber e conhecê-lo. O que é que acontece quando eu faço alguma coisa que ele não gosta? Deixa-me lá ver. Ok. Tenho uma advogada à direita do Pai que intercede por mim. Uau! Obrigado. Entendeu? Então faz todo o sentido chegarmos a Deus. Você já percebeu certamente que quando você determina, não, hoje eu vou orar. Vou orar, tenho um tempo livre aqui, ao final do dia vou orar das 6 às 8. Ou vou orar depois do jantar, das 10 à meia-noite, ou das 10 às 11, eu vou orar. E é justamente nessa hora que acontece alguma coisa para desviar a sua atenção. E você tem que acudir a alguém ou acudir a alguma coisa e já não ora. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ok. O que a mim me dá a entender que existe uma força invisível, que nós sabemos que é das trevas, é um espírito maligno, que acerrimamente não é preguiçoso, é diligente, trabalha horas e fora de horas, para nos impedir de orar, para nos impedir de meditar na palavra de Deus, para nos impedir de ouvir a palavra de Deus, para dia a dia nos ir afastando de Deus. E você sabe, nós como pessoas somos, alguém dizia, um animal de hábitos, né? Entre aspas, porque nós gostamos de fazer aquilo que fazemos e não gostamos de fazer o que não fazemos. Ou seja, quanto mais você faz alguma coisa, mais você gosta de o fazer, até que se torna um hábito e chega ao ponto que você já não passa sem fazer aquilo. Mas quanto menos você faz alguma coisa, menos vontade tem de a fazer e até chega ao ponto que passa muito bem sem fazer aquilo. Quanto mais você orar, você vai descobrir que mais gosta de orar. Quanto mais você ler a Bíblia, vai descobrir que mais gosta de ler a Bíblia e chega ao ponto que você já não consegue passar um dia sem ter aquele tempo de oração e aquele tempo de estudar a palavra de Deus. Mas quanto menos você for fazendo, menos vontade tem de o fazer. E até passa um dia. Passou muito bem sem ter orado, passou muito bem sem ter lido a Bíblia.
E passa 2 dias, passa 3, chega ao ponto que nem se lembra de fazer isso. A vida é assim, por isso Jesus disse, orai e vigiai. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos a essas coisas. Tudo o que está à nossa volta, a corrente do mundo que nos rodeia é levar o homem para longe de Deus, não para perto, para longe. O diabo planeou, preparou o sistema mundial que Jesus disse que jaz no maligno, preparou o sistema mundial para afastar o homem de Deus. Entendeu? Você vê, você vá num elevador, fala de um jogador de futebol, você sente, ainda com o elevador cheio de pessoas, o ambiente foi a conversa foi bem aceita, sim ou não? Agora, você está dentro do elevador e diz assim, glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Você sente que o ambiente muda, parece que você disse alguma aberração. Entendeu? Parece que há uma força no ar que é mau falar de Jesus. Sim, há mesmo, sim. A pessoa fala de Jesus e parece que é discriminada logo. Até parece que Jesus é o quê? É um Hitler? Ou que Jesus fez mal a alguém? Não, meus amados. O diabo implantou o seu reino nesta terra com o único objetivo, separar o homem de Deus. Vergonha de falar de Jesus, porquê? Ele só fez bem e só faz bem a quem o aceitar e a quem o receber. E nós temos que contrariar isso e não nos deixar dominar por essa força, por essas coisas, por esse ambiente, por esse sistema. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui para fazer a diferença na vida de quem nos rodeia. Não somos cristãos cebola, somos cristãos alho. Entendeu? O cristão cebola é aquele que quando cose com os outros perde o sabor dele. Né? E o sabor dos outros até se apegam a ele. Mas o cristão alho, mano, onde você o puser, ninguém pode esconder que ele esteve ali. Ninguém pode negar que ele está ali. Sim? Diga, eu sou alho. Diga, eu sou uma influência. Outra vez, eu sou influência na vida de quem me rodeia. Amém? Aqui não há cebolas. Mateus 7, versículo 7, Jesus está a falar sobre oração. E ele disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate abrir-se-lhe-á. E ele diz uma coisa fantástica aí no versículo 9, ele diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhes pedirem. Olhe para mim no instante. Eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, Jesus fala de perseverança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você só encontra quando você procura. Você não vai encontrar as coisas de Deus por uma mera casualidade que venham ter consigo. Você vai encontrar as coisas de Deus, a intimidade com Deus, a bênção de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida, quando você busca, quando você procura. E o sentido do verbo original é buscar até encontrar. Jesus contou uma parábola da dracma perdida. E diz o que é que a mulher faz? Diz, primeiro ela acende a luz. Acende a luz para quê? Para encontrar o que perdeu. Porque quando estamos às escuras, é fácil perdermos aquilo que tínhamos. Então ela acende a luz. Que mais? Varra a sua casa, deita o lixo fora. Facilmente perdemos as coisas boas que tínhamos quando misturamos o lixo com elas. Então ela varre a casa até encontrar a dracma que havia perdido.
Irmãos, vida cristã é isto, é uma vida de busca, de procura, não procurar satisfazer os prazeres da nossa carne, mas buscar e procurar chegarmos mais a Deus, ter intimidade com Ele. É disso que Jesus está a falar. Irmãos, não há dinheiro que pague você chegar-se a Deus, buscá-lo, orar. Chega um momento que você até esquece, parece que esteve ali meia hora, mas quando você olha para o relógio, passaram 3 horas. E você diz, uau, glória a Deus. Deita-se cansado, o corpo cansado, mas o seu espírito parece que está a latejar dentro de si. Aleluia. No dia seguinte, quando você vai ajoelhar outra vez lá para orar, você sente uma alegria tão grande dentro de si, parece que Deus já estava ali à sua espera. Isso é vida cristã, é andar em comunhão, andar junto a. Entendeu? Sim ou não? Ninguém conhece Jesus por procuração. A vida cristã não se vive por procuração, é por envolvimento pessoal. Bem, veja aí João 15, versículo 7. Como é que se fazem os amigos? Andando juntos, passando tempo juntos, sim? Se você quer ser amigo de Deus, tem que passar tempo com Ele. João 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, intimidade, ele está a relacionar esta intimidade com a vara e a videira, que estão ligadas. A vida que corre na videira é a vida que corre na vara, por isso é que a vara dá fruto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, como é que você vai pôr a palavra de Deus em si? Por ouvir, por estudar a palavra de Deus, por ler. A palavra de Deus vai entrar no seu coração. E então Jesus diz que a sua vida de oração vai ser bem sucedida. Você vai receber aquilo que você pedir. Quando um cristão diz, eu oro, eu peço e nunca recebo nada, não funciona, não está a dar. A culpa não é de Deus. Eu não estou a dizer que a culpa seja sua também. O que eu quero dizer é que se você está em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em si, vai funcionar. E veja 1 de João 5, versículo 14. Quase lá no final da Bíblia. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Já encontraram? Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Uau, glória a Deus. Agora olhe para mim, como é que você sabe se aquilo que você está a pedir é da vontade de Deus ou não? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Você não pode pedir, Senhor, o que é que tu achas? Acho que já está no tempo de tu chamares a minha sogra para perto de ti. Não achas, Senhor? Por muito que você deseje, não significa que Deus vai responder essa oração. Entendeu? Ou então, não, Senhor, deixa aí para o inferno, que quando o diabo vir a entrar lá, suicida-se e acaba o problema da humanidade.
Nem o diabo se portava lá no céu, não é? Desculpem, no inferno. No céu não se portava com certeza. Então, não significa que isso seja a vontade de Deus. Ou também assim, uma moça quer casar, não é? Ou um rapaz quer casar. E então viu uma moça muito gira e disse, Senhor, dá-me aquela. Não significa que Deus vai responder essa oração. Porquê? Porque Deus não viola a vontade das pessoas e se calhar aquela não quer casar com ele. Entendeu? Não, mas tem que casar que eu pedi a Deus. Não funciona assim. Então, a vontade de Deus é a palavra de Deus. Quando, por exemplo, você ora por saúde, essa é a vontade de Deus, está aqui. Deus promete, Deus quer que você seja saudável. Quando você ora por prosperidade financeira, Deus vai responder, Deus quer que você seja próspero. Quando você ora pela vitória de uma solução, quando você ora para que alguém seja salvo, quando você ora para que Deus seja glorificado numa área da sua vida, Deus vai responder, porque essa é a vontade de Deus. Então, por aquilo que nós lemos, eu vejo que Deus tem prazer em responder à sua oração. Diga comigo, Deus tem prazer em responder à minha oração. Agora, precisamos orar. Se você não orar, Deus vai responder ao quê? Alguém até disse no passado, um homem de Deus chamado John Wesley, foi um grande evangelista, evangelizou os índios americanos, na altura também da colonização dos Estados Unidos, enfim, grandes avivamentos Deus fez através dele, centenas de milhares de pessoas foram salvas e mudou a história de nações, o facto de ele ter pregado o evangelho naquela altura. E ele disse assim, parece que Deus não faz nada na terra, a menos que o seu povo ore nesse sentido. E de facto faz sentido, porque diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então você quer que Deus faça algo na sua vida? Ore. Ore nesse sentido. Entendeu? Ore. Tiago 4, umas páginas atrás, está aí na vizinhança, Tiago 4, versículo 2. Olha o que diz aí. Tiago capítulo 4 e versículo 2. Diz assim, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes. Diga comigo, nada tendes, porque não pedis. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis. Só, pastor, então agora estou preso por pedir e preso por não pedir. Pedis e não recebeis. Mas porquê? Diz aí, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. Então olhe para mim. O segredo de receber é pedir. Quem não chora não mama. Sim ou não? Se você não pede, é como alguém diz, olha, o não já tenho. Portanto, não tenho aquilo, mas se eu for pedir, tenho a possibilidade de ter. Então pensa, não, Deus tem mais que fazer do que estar a pensar nisso. Isso é errado, o diabo quer que você pense assim. Deus nunca se vai esgotar, por mais coisas que você lhe peça, Ele sempre quer responder, sempre quer satisfazer o seu pedido e Ele nunca vai ficar com ruptura de estoque. Amém? Agora, aquilo que você recebe vem na medida em que você pede. Então peça. Deus tem prazer nisso. Agora, precisamos pedir bem. Aqui diz, vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal. É preciso saber mamar, desculpa a expressão, não é? Eu estava em Angola e foi lá uma comitiva do Brasil fazer qualquer coisa. Foi o aniversário do Sr. Presidente, José Eduardo dos Santos. E foi lá o embaixador brasileiro. O português não estava lá. O português é importante demais. Mas estava lá o embaixador brasileiro e fez até um discurso em honra
do presidente José Eduardo dos Santos. E diz assim um irmão que estava ao meu lado, o Rogério, alguns de vocês aqui conhecem-no. Ele disse-me assim, está a ver, pastor? O brasileiro tem uma mar doce. É verdade, Rafa? Não é? O brasileiro tem uma mar doce, pastor. A ver, olha, está ali o português. Não está. E depois, olha, querem que haja cooperação e não sei o que, eles não aparecem. Mas veja lá se o brasileiro não é inteligente. E de facto é, então. O que eu quero dizer com isto é, não basta só pedir, temos que saber pedir. Até aos nossos filhos, quando eles nos pedem alguma coisa, você diz assim, como é que se pede? Você está à espera que ele peça por favor. Você quer dar, mas você também quer ensiná-lo a pedir como deve ser. Não por aquele ato em si, localizado ali no tempo, mas também para que seja um hábito de vida para o resto da vida dele. Ser educado quando vai pedir alguma coisa. Sim? Então, irmãos, tudo isto funciona até a nível dos negócios. Alguém prepara uma apresentação de um produto qualquer para alcançar potenciais clientes. Tem que saber preparar bem a coisa, para apresentar bem o negócio, ou apresentar bem aquele produto, porque se o apresentar mal, ninguém vai querer, e pode ser até uma coisa muito boa. Vocês lembram-se daquele perfume Anéis de Cacharel? Muito bem. Esse perfume foi um fracasso no início, no lançamento dele. Porquê? Era vendido em garrafões de meio litro nos supermercados. O mesmo perfume. Ninguém lhe pegava. Alguém um dia, um gestor lá da empresa, decidiu que fariam uns frasquinhos pequeninos, aumentariam o preço e era vendido nas perfumarias. Foi um êxito. Um êxito. Porquê? Porque ele soube apresentar o produto. Era o mesmo que há uns meses atrás estava no supermercado bem mais barato e uma garrafa de meio litro. E ninguém quis comprar, mas agora toda a gente ia comprar um frasquinho pequenino, a custar muito mais. Mas porquê? Porque entrou pela via certa. Ora, a oração é idêntica. A Bíblia diz que, em Romanos 8:26, por exemplo, diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por isso o Espírito Santo nos ajuda. E aqui Tiago 4:3 diz que alguns pedem, mas pedem mal e por isso não recebem. Então, não basta orar por orar. Não basta pedir porque sim. É preciso saber fazê-lo. E hoje eu quero-vos falar um bocadinho sobre a oração que Deus sempre responde. A oração da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abram a vossa Bíblia em Marcos 11:24. Marcos 11:24. Irmãos, a igreja é o lugar onde nós vimos para conhecer a Deus, aprender mais de Deus, sim? Não é um recreio, não é um clube de lazer, é onde a gente vem para aprender a palavra de Deus. E é isso que muda a nossa vida, sim? Diz assim, versículo 24, por isso vos digo, está Jesus a falar, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Algumas traduções têm aqui um erro, diz crede que o recebereis e tê-lo-eis. É um erro de tradução mesmo. Versões mais modernas já vêm com isso corrigido. No grego original diz, crede que o recebestes quando, agora, no momento em que pedes, acredita que recebe e tê-lo-eis. Certo? Então olhe para mim. A oração da fé, alguns de vocês já ouviram isto e vão ouvir outra vez. A oração da fé é você pedir a Deus alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus e acreditar que recebe no momento que pede.
mesmo sem ver nada, sem sentir nada, mesmo olhando e vendo as circunstâncias iguais, é acreditar que Deus ouviu e que a resposta já vem a caminho. Esta é a oração da fé. A oração da fé é aquele tipo de oração que você deve fazer para receber, quando precisa receber coisas de Deus. Você, para receber cura divina, Tiago disse, chamem os presbíteros da igreja, unjam o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo, é a oração da fé. E diz, e se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados e o Senhor o levantará. A oração da fé. O que é a oração da fé? É acreditar que recebe no momento que ora. Diga comigo, a oração da fé é eu acreditar que recebo no momento em que eu peço. Dou-lhes um exemplo. Eu recordo-me quando comprei um frigorífico na Vorten. Fui lá, escolhi o frigorífico, não podia levá-lo às costas, nem na mala do carro, então tive que contratar a entrega, né, da própria casa de eletrodomésticos. Paguei o frigorífico, deram uma fatura e fui embora. Tudo o que eu levava era um papel, onde estava escrito que o preço foi pago e o frigorífico era meu. Eu cheguei a casa e disse, já temos frigorífico. Poder-me-iam ter perguntado, então se já temos, onde é que ele está? Terá-lo aí, põe aqui, que é para meter as coisas lá dentro. Eu teria que dizer, calma, já temos frigorífico, ainda não chegou, mas vem a caminho. E assim foi. 2 dias depois, estavam a entregar o frigorífico na minha casa. Eu não recebi o frigorífico naquele momento, o frigorífico não passou a ser meu no momento em que o entregaram em minha casa. Não, o frigorífico já era meu, embora eu ainda não o visse. Quando você faz a oração da fé e pede a Deus alguma coisa, vamos falar em termos práticos, aumento de salário. Posso fazer isso? Um aumento de salário vem mais depressa por você fazer a oração da fé do que falar mal do patrão? Ou até propriamente ir lá pedir ao patrão? Entendeu? Um aumento de salário, a aquisição de um bem qualquer, um carro novo. Ora, peça a Deus, faça como eu, Senhor, eu recebo. Senhor, quero um carro assim, 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 assim. Dá-me. E Deus dá. E Deus dá, e digo-lhe, você nem precisa de mexer no seu orçamento normal. Deus faz com que o dinheiro venha do outro lado qualquer, mas o carro chega. Porque Ele sempre responde onde há fé. Glória a Deus. Sim? Então você pede e acredita que recebe naquele momento. É a partir daquele momento que aquilo é seu. Então, e a partir daí, o que é que eu faço? A partir daí você vai esperar que chegue. Ouça bem, vai esperar que chegue. Não tem que orar outra vez até chegar. Não, você já acreditou que recebeu, vai pedir outra vez para quê? Se já é seu, se já recebeu, já é seu. Não precisa pedir. E eu vou lá comprar outro frigorífico para quê? Se eu já tenho um. Pedir mais do que uma vez a mesma coisa é como entregam-me o frigorífico em casa e no dia seguinte eu vou lá outra vez comprar um frigorífico. E entregam outra vez, já tenho 2. Depois eu vou lá outra vez comprar. Entendeu? Se eles guardassem as entregas todas para o mesmo dia, a loja de eletrodomésticos passava para a minha casa. Eu recordo uma vez, pregava ao sábado e ia jantar à casa de um amigo, na altura, chamado Garcia. Ele era da Brigada de Trânsito e a esposa dele cozinhava lindissimamente bem, muitíssimo bem, e foi onde eu comi a primeira vez funge. Não gostei nada, porque ela não me explicou como é que se comia. Eu peguei no funge, né, na massa de mandioca, não é? Bombom, isso.
e meto aquilo lá, aquele... Não estava nada, isso é... Eu, não, tem que misturar com molho, com os quiabos, com um bocado de frango. Muito bom. Bem, ok, isto é da hora. E, na altura, eu não tinha carro, nem carta de condução ainda, e ele não tinha carro, e nós pensávamos, como é que vamos? Olha, esperamos que passe aqui um táxi. Mas todos os táxis que passavam estavam a passar sempre cheios, porque havia um evento qualquer, um jogo de futebol, uma coisa assim qualquer. E nós esperámos para aí quê? 15 minutos e nada. Vamos orar, fazer a oração da fé, aqui um táxi para nos vir buscar. Assim foi. Nosso Senhor Jesus, acreditamos, recebemos agora aqui um táxi para nos apanhar. Amém. Amém. Esperamos 10 minutos e não veio táxi. Vamos orar, foi literalmente, vamos orar outra vez. Do género, eu não ouviu bem, vamos orar outra vez. Literalmente, demos as nossas mãos ali no meio da rua, Avenida do Brasil, em frente ao Júlio de Matos. Estão-se a rir de quê? Pois. Oramos, Senhor Jesus, acreditamos que recebemos agora um táxi para nos apanhar e irmos para casa. Amém, amém. Glória a Deus, está a funcionar. 5 minutos depois, irmãos, você acredita, você pode não acreditar, é consigo. Mas foi literal, mesmo 5 minutos depois. Está um táxi para a nossa frente, porque vimos ali, parou-nos, e para o outro do outro lado, os dois ao mesmo tempo a perguntar, precisa táxi? E nós, olha, foi o da primeira e o da segunda oração. Deus respondeu à primeira, só que ele vinha de mais longe. Deus respondeu à primeira. Então, quando você faz a oração da fé, creia que recebeu naquele momento. É seu. Está a funcionar. Você não vai ver nada a seguir. Não. Aí é que está. Você começa a andar pela fé. Você começa a andar pela fé. Dou-vos o exemplo de Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus disse, vem, e ele foi. E diz a Bíblia que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ora, se você vai por algum lado para ir ter com alguém, você está a olhar para a pessoa. Não é? Porque se não olhar para onde ela está, você vai ter a outro lado qualquer. Não é lógico isto? Então Pedro também estava a olhar para Jesus, tendo ainda em conta que o mar estava alvoroçado, ok? Porque estava muito vento. Então, e no mar é assim, as ondas sobem e descem. Ora, se você está numa onda que desce e a outra à frente subiu, você deixou de ver a pessoa. Já aconteceu olhar para o mar com o mar assim, bravo, e você vê um barco e de repente o barco desaparece. E você, e depois aparece logo outra vez. É por isso, não é? Ok. Assim era Jesus e assim era Pedro. Então ele aqui desce, né? Jesus lá sobe, mas ele como desceu não vê Jesus, depois sobe ele, baixou Jesus, ele está sempre atento onde é que Jesus está, porque ele está aí a andar com Jesus. Já tendo em conta também que andar num chão que está sempre a mexer não é a coisa mais fácil de se fazer. Se você nunca experimentou, há de experimentar um dia. Eu lembro-me num cruzeiro que fiz, na penúltima noite, o mar estava bem picado. E eu ia pelo corredor e eu ia assim. Ei, parece que estava bêbado. Agora imagina andar mesmo em cima da água. Que uma perna baixa, outra sobe e você está ali e vai, e desequilibra e vai. Não foi a coisa mais fácil que Pedro teve que fazer na vida dele, ok? Mas ele está a olhar para Jesus. Então, diz que quando ele começou a analisar a força do mar, o ruído do vento, então ganhou medo e começou a afundar-se. Qual foi o problema? O problema foi que ele tirou os olhos de Jesus. Durante a caminhada da fé, você olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus. Você orou, pediu, por exemplo, saúde, cura divina, acreditou que recebeu naquele momento. A dor persiste. O relatório médico é o mesmo, não mudou nada. Está tudo certo. Mas você olha para Jesus.
A palavra de Deus está escrito, eu sou o Senhor que te sara. É para aí que você tem que olhar. É isso que você tem que falar. Não importa o que o relatório médico diz, não importa as circunstâncias, não importa a dor. Eu estou a olhar para Jesus. E a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades e pelas suas feridas eu já fui sarado. Estou a olhar para Jesus. É assim que funciona. E a Bíblia diz, o que há de vir virá e não tardará. Funciona. Eu recordo-me e obviamente nunca mais vou esquecer, porque é por causa disso que eu estou aqui hoje. Quando a malária atacou o meu corpo, lá em Angola, e só se manifestou no Brasil. Eu fiz uma viagem e manifestou-se lá no Brasil. Tive 3 semanas sem comer nem beber. 3 vezes levei soro para me poder aguentar de pé. E vocês já sabem, eu não sou gordo. Agora imagine 3 semanas sem comer nem beber. Se eu passasse à frente assim de uma luz, dava para contar os ossos. Parecia um raio-x, entendeu? Depois levaram-me lá a um hospital e diagnosticaram que eu tinha malária. Aí eu soube que a malária estava no meu corpo, mas na minha boca e no meu coração sempre esteve a palavra de Deus. Eu confessava na primeira semana, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Está a ver eu olhar para Jesus? Estou sarado pelas feridas de Jesus. Não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Na segunda semana, os sintomas eram os mesmos. E eu confessava, Senhor, tu dizes na tua palavra que as tuas palavras são vida e saúde para todos aqueles que as acham. A tua palavra está a trazer vida e saúde a todo o meu corpo. Os sintomas eram os mesmos. Na terceira semana, Senhor, tu dizes na tua palavra que verdadeiramente tomaste sobre ti as minhas dores e as minhas enfermidades e pelas tuas feridas eu já fui sarado. E os sintomas eram os mesmos. Quando chego ao hospital, tiram-me sangue e o médico chamou pessoas antes de mim e perguntaram, ele conhece as pessoas? Ele fala, sim, tudo normal, conhece toda a gente e tudo normal. Só sabemos que ele está doente porque está muito magrinho e não tem forças. E o médico diz, isto não é normal, porque ele tem malária cerebral. Não, mas espera aí, a situação do táxi foi muito antes disto ter acontecido, ok? Contei as duas, mas não associo uma com a outra. Ele tem malária cerebral, ele já deveria não conhecer as pessoas, nem dizer coisa com coisa. E é verdade, eu conheci uma jovem missionária argentina que esteve na Índia, ela apanhou o mesmo tipo de malária que eu e em uma semana ou uma semana e meia ela entrou em coma. Isso contou-me ela. Então chamou-me, eu fui lá e ele sabia que eu era pastor porque o médico que me levou era da igreja e era amigo dele. E ele disse-me assim, oh, senhor pastor, o senhor sabe que já devia ter morrido? Era uma boa notícia. Certo? Se ele dissesse isso a outra pessoa, mas dizê-lo a mim era uma boa notícia. Eu, então porquê, doutor? Ele disse, porque o limite são 27 por campo e o senhor já tem 32. E na altura eu não associei, não é? Só fiquei, é qualidade. Mas depois é que eu pensei assim, veja, parece que não estava a funcionar, porque os sintomas eram os mesmos, mas já estava a funcionar. Eu já não estava a viver a minha vida natural, porque essa já... Eu estava a viver a vida da palavra, porque diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, e depois diz porquê? Porque são vida para aqueles que as acham e saúde para todo o seu corpo. O médico disse que eu tinha que estar 45 dias num tratamento de quinino e tetraciclina. Não... ok. E eu disse ao doutor, não tenho tempo para estar aqui tanto tempo.
Minha vida não é isto. Eu vou sair daqui em tempo recorde. E a moça que me levou, era uma médica estagiária espanhola, que me levou ao quarto de um ar de riso, ela deve ter pensado, agora é que o vírus afetou o cérebro. Mas nessa noite eu disse, malária! Levanta-te do meu corpo e vai embora. Ei! E não voltes mais. Porque está escrito, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. E a seguir agradeci, graças, Senhor, pela tua palavra, que é vida e saúde, e está a operar no meu corpo. Adormeci, no dia seguinte foram-me tirar sangue, o resultado da análise veio, o médico não estava lá, ficou para o dia seguinte, no dia seguinte entram lá dentro, e diz-me assim o médico, pastor, o senhor tem alguém que eu possa vir buscar? E eu assim, tenho, arranja-se sempre. Então o senhor pode tomar um duche e vestir-se e pedir então a alguém que o venha buscar, porque não sabemos o que aconteceu. O mesmo que disse que eu já devia ter morrido. Não sabemos o que aconteceu, mas a malária desapareceu do seu corpo. Esta foi a expressão que ele usou. Então, Deus tem prazer em responder à sua oração, mas vamos pedir bem, e pedir bem é pedir de acordo com a palavra. Então, vamos praticar isto. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar por duas coisas e de duas maneiras. Primeiro, eu quero orar por aquelas pessoas que querem pedir algo a Deus e que está de acordo com a palavra de Deus. Você tem uma promessa. A fé baseia-se sempre numa promessa de Deus. A fé não está baseada no desejo do seu coração. Fé não é desejar. Aquela mulher do fluxo de sangue desejava ser curada há 12 anos, mas há 12 anos estava doente. Mas no dia em que ela decidiu agir, ok? Ela creu e agiu de acordo, as coisas mudaram. Então fé não é desejar. Deus não vai responder só porque você deseja. Deve estar em linha com a palavra. Ok? Amém? Então, quem é que está aqui que tem coisas para pedir a Deus e que sabemos que é a vontade de Deus? Levanta a sua mão. Ok, então vamos fazer assim. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e vamos orar juntos. Eu vou guiar vocês nessa oração e vamos pedir a Deus essas coisas, está bem? Então pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente e nós vamos orar.